ano era 1994. No dia 18 de julho daquele ano, às 10 horas, uma explosão causou a morte de 85 pessoas e deixou mais de 150 feridos. O atentado à AMIA, a Associação Mútua-Israelita Argentina, ficou conhecido como o maior da história do país. Eu sou o João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. E esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol, e esse atentado à AMIA foi o maior ataque terrorista da história da Argentina, acaba de completar 29 anos. Ainda tem muitas perguntas que circundam esse caso, e para conversar com a gente sobre esse tema, a gente convidou o Guga Chakra, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Colômbia, comentarista da Globo, Globo News, da Rádio CBN, além de colunista do jornal O Globo. Guga, muito obrigada por topar estar aqui com a gente. É um grande prazer receber você de novo no Eu Com Isso. Oi, Anitta, uma honra estar com você, embora com o João também, embora você seja a santista, que eu estou vendo o símbolo do Santos atrás. Se bem que o Santos, né, é um time simpático, não tem muita... Só briga agora é com o João, que é o botafoguense aqui do rolê. Não, Botafogo eu gosto. Botafogo, tô Palmeiras focado na Libertadores. Botafogo ser campeão brasileiro seria, né, uma coisa muito bonita. Isso, Botafogo de forma alguma. Tomara, Concordo. Guga. Tô com vocês nessa, a gente está na torcida aqui pelo fogão que está embalado. Guga, indo para o nosso tema, esse é um caso sem resolução até hoje, 29 anos depois. A gente vai chegar na parte de falar sobre as hipóteses, as teorias que existem sobre esse atentado, mas antes eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente como que foi recebida a notícia do ataque naquela época e como esse atentado à AMIA repercutiu em todo o mundo. Olha, Anitta, o atentado à AMIA ocorre 2 anos depois do atentado contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires. Quer dizer, são 2 mega atentados, um contra o Estado de Israel e outro contra uma entidade judaica, certo? Claro que, naturalmente, por Israel ser um país judaico, naturalmente existe uma ligação entre os 2 casos, e foi no início dos anos 90, logo quando termina a Guerra Fria, né? Foram os maiores atentados terroristas na América Latina e, possivelmente, os maiores atentados contra alvos judaicos, atentado terrorista formalmente, judaicos e israelenses em todo o planeta, fora, claro, do âmbito do Oriente Médio, né? Quando a gente fala em outras partes do mundo. Foi algo de uma proporção gigantesca, quer dizer, imagina o impacto, quer dizer, em Buenos Aires, primeiro tem um efeito surpresa, especialmente no caso da Embaixada de Israel, que foi o primeiro, né? Porque da AMIA, quando ocorre o atentado da AMIA, já havia o atentado, ocorrido um atentado em Buenos Aires. Era uma outra época, era uma época que não tinha rede social, longe disso, eram os jornais, as TVs, ainda as TVs a cabo estavam começando, mas foi algo de uma proporção muito grande. Talvez menor do que se tivesse sido nos Estados Unidos ou na França, possivelmente, mas foi algo de uma proporção muito grande. E, Guga, qual que é a relação, né, desse caso, desse atentado, né, com o antissemitismo? Tem alguma relação entre as duas coisas? Olha, com certeza tem, tá certo? Especialmente no que diz respeito à AMIA. A gente tem que levar em conta a Argentina. Eu morei na Argentina, por isso que, aliás, um dos grandes motivos que eu tenho tanto interesse pelo atentado contra a AMIA é que eu morei na Argentina, passei muito tempo no Líbano e na Síria. Eu fui mais de 10 vezes para a Síria, para o Líbano eu vou quase todos os anos. Eu tenho origem libanesa. Então, assim, são regiões que sempre me atraíram muito. E a Argentina tem a maior comunidade judaica da América Latina, uma das maiores comunidades judaicas do mundo, certo? Bem maior do que a comunidade judaica brasileira, e mais diversa do que a brasileira também, a comunidade judaica da Argentina. A Argentina também é um dos países com maior imigração sírio e libanesa do mundo, menor do que a do Brasil, mas proporcionalmente síria, a imigração para a Argentina foi maior do que para o Brasil. O Brasil foi mais libanesa e para o Chile foi mais palestina, né, para
que as pessoas tendem a migrar mais ou menos para onde vão outras pessoas. Isso é um fenômeno que existe na imigração. A Argentina foi um destino também de muitos nazistas. Muitos nazistas foram para a Argentina. Então, a Argentina tem essa coisa, comunidade judaica grande, uma comunidade sírio-libanesa grande, e teve um grande número de neonazistas. E a Argentina teve uma ditadura militar de extrema-direita, entre 76 e 83, que tinha um viés antissemita também. Então você coloca tudo isso no pacote, certo? Isso torna a Argentina diferente. De fato, a Argentina não é um país que esteja envolvido diretamente em conflitos no Oriente Médio. Participou da Guerra do Golfo, certo? Apoiou os Estados Unidos na Guerra do Golfo. Mas é diferente do papel dos Estados Unidos, ou das potências europeias, ou da Rússia, quando a gente fala do Oriente Médio. É um outro papel. E apenas como curiosidade, a Argentina, na época dos 2 atentados, e isso vai ser importante, daqui a pouco a gente vai falar, ela era governada pelo Carlos Menem, o que é sírio, e de religião muçulmana, né? Converteu ao catolicismo, porque era a legislação na Argentina que o presidente tinha que ser católico, mas ele sempre foi muçulmano, o Carlos Menem, e com uma proximidade muito grande com a Síria, a ponto de ter morado meses na Síria e ser casado, nunca é demais lembrar, com uma síria, né? Com a Zulema Ioma, mas isso a gente vai falar mais para frente, mas só para entender o contexto da Argentina. E ajudando nesse contexto, só para a gente dar os números, a Argentina tem mais ou menos 250 mil judeus, enquanto o Brasil tem um pouco menos da metade, né, disso. Então, proporcionalmente, é uma comunidade judaica muito grande, né? O Brasil é 5 vezes maior que a Argentina, Exato. quer dizer, proporcionalmente é 10 vezes maior a comunidade. Isso sem levar em consideração que começou a ter uma aliança muito grande de judeus argentinos a partir do ano 2000 para Israel, e também para outros lugares, para a Flórida, também para a Espanha. Então, também a comunidade judaica argentina seria ainda maior do que essa se não tivesse ocorrido essa migração nas últimas 2 décadas para outros lugares. Total. E Só só mais uma curiosidade, umas 2 curiosidades aqui. Um é que tem McDonald's Caché na Argentina e o único seminário rabínico Mazorti da América Latina está lá. é isso, para ver a influência, né, que a comunidade judaica tem. Sim, mais uma curiosidade, tem o time de futebol, né, que é da comunidade judaica, que é o Atlanta, e cujo principal rival é o Chacarita. Chacarita, que a torcida entoava cânticos antissemita contra o Atlanta. O Atlanta não é um clube judaico como a Hebraica, ou Círculo Maccabi, mas é o time que a torcida judaica torcia mais, especialmente pela proximidade com o bairro de Once, que é um bairro que tem uma comunidade judaica muito grande em Buenos Aires. E em relação aos nazistas, né, nunca é demais lembrar que foi lá que Eichmann encontrou refúgio, né, foi lá que ele foi capturado pelo Mossad, e o Perón era muito próximo da ideologia nazista e por isso que permitiu a entrada de tantos nazistas no território ao fim da Segunda Guerra Mundial. Mais ou menos 10 mil passaportes foram concedidos para que, enfim, membros do exército de Hitler entrassem no país. Acho que esse é um dado que, pelo menos, eu comecei a pesquisar sobre isso recentemente, nunca vi isso sendo muito falado aqui no Brasil, então fica a curiosidade. Outra questão para lembrar do Eli Cohen, né, que foi para a Argentina justamente para se integrar na comunidade síria, para depois ir para a Síria, né? Então também aí você tem uma dimensão da importância da comunidade síria na Argentina. Então é outro fator muito importante, assim como Israel usou para. Então é essa coisa muito importante ter em mente. Uma comunidade síria muito grande, tanto cristã quanto muçulmana, como eu disse, o Menem é muçulmano, uma comunidade judaica muito grande, e a presença de neonazistas e um histórico de antissemitismo dentro da sociedade argentina como um todo, né, independentemente da origem da pessoa. E aí, Guga, em 2022, a Argentina assumiu que agentes do Estado sabiam que tinha um risco de atentado na AMIA,
Como você falou, 2 anos antes tinha tido esse atentado na embaixada e não fizeram nada. E o país também admitiu que esses mesmos agentes não só sabiam, como depois eles sumiram com provas, com documentos, compraram testemunhas e impediram o caso de ter uma solução. Visto tudo isso que a gente acabou de falar, todas as curiosidades, todo o contexto, por que não era interessante para a Argentina solucionar esse caso? Olha, muito provavelmente porque deve ter gente grande dentro da Argentina envolvida nesse atentado, porque é impressionante a quantidade de obstáculos que a justiça argentina colocou desde então. Só como uma comparação, tá certo? Teve um atentado terrorista que matou Rafik Hariri no Líbano, e que isso eu vou até explicar depois, até porque o Líbano, que é um país assim, com muito mais problemas do que a Argentina, o Líbano abriu espaço para ter uma investigação internacional para verificar quem cometeu o atentado, e ponto final. E o Hezbollah foi acusado por esse atentado. Certo, o Hezbollah, que é um partido político dentro do Líbano, com uma força enorme no país. Mas o governo libanês autorizou uma investigação internacional que concluiu dessa forma. A Argentina nunca fez isso. E o fato é que eles nunca conseguiram ter, assim, é sempre tudo muito atrapalhado, muito confuso o que ocorre. Então, por mais que exista essa acusação contra o Irã e contra o Hezbollah, tem muito mais coisa, provavelmente, envolvida nesse atentado que a gente não sabe, tem gente escondendo coisas, e daí a gente tem que entrar dentro do que era o contexto da Argentina, as relações da Argentina com a Síria, com Israel, com o Irã e com o Hezbollah na época. Agora, sim, falando um pouco melhor das hipóteses, né? O que dá para a gente saber, Guga, que aconteceu ali, né? Porque, sim, você trouxe, né, essa relação, esse panorâmica histórico de formação ali das comunidades dentro da Argentina e tal, e como elas se relacionam, mas quem teria interesse em cometer um atentado contra a comunidade judaica? Olha, primeiro a gente pode começar por quem não teria interesse. Bom, Brasil não teria interesse, Estados Unidos não teria interesse, Israel, naturalmente, não teria interesse nenhum, o Chile, o Reino Unido, que teve guerra contra a Argentina, obviamente não teria interesse. Então você tem que lembrar, os alvos foram a Embaixada de Israel e uma entidade judaica. Então você tem que partir do pressuposto que teriam que ser pessoas ou com um viés antissemita, né, pode colocar as duas coisas, antissemita e contra Israel. A gente sabe que tanto o Irã quanto o Hezbollah, que aí são os acusados formalmente, começando por eles, ambos são inimigos de Israel. E ambos já estiveram envolvidos em ataques. Agora, vamos começar pelo Hezbollah especificamente, que é o acusado. O Hezbollah surge quando? O Hezbollah surge no começo dos anos 80, não com esse nome, dentro de um contexto que é o seguinte, de marginalização dos xiitas na sociedade libanesa. Os xiitas historicamente foram marginalizados dentro de um país que é historicamente dominado pelos cristãos e pelos sunitas, tá certo? Isso começou nos anos 70 com a Amal, mas o Hezbollah entra nisso, dentro do âmbito da ocupação israelense do sul do Líbano, onde há uma presença de população xiita muito grande, e também pela Revolução Iraniana. Não há muitos lugares no Oriente Médio onde haja xiitas. Você tem Bahrein, certo? Você tem o Iraque, que era inimigo do Irã, com o Saddam Hussein, e você tem o Líbano. Não há xiita na Síria 1%. Dizem que a alauíta não é xiita, a alauíta é uma outra religião, certo? Você não tem xiita palestino. Não existe xiita palestino. Não tem xiita egípcio. Sabe, tem um pouquinho, tem uma minoria na Arábia Saudita, mas numa proporção grande tem no Líbano. Então, o Irã armou esse grupo. E daí foi dentro do contexto da Guerra Civil Libanesa nos anos 80. Os atentados ocorreram nos anos 90. O Hezbollah é acusado nos anos 80 de estar por trás daquele atentado contra os Marines americanos e contra a embaixada americana em Beirute. Na época, eles não usavam o nome Hezbollah, mas possivelmente foi a organização que veio a adotar o nome Hezbollah posteriormente. Possivelmente foram eles. Foram mega atentados. E lembram, de uma certa forma, até o que aconteceu na Argentina, contra uma embaixada e contra os Marines. O segundo ponto
O segundo atentado é contra a TWA, um avião da TWA. O Hezbollah nega envolvimento, tá certo? É acusado, nega envolvimento, e também naquela época, foi 85, se eu não me engano, eles não adotavam esse nome. Nos anos 90, o que tinha? O Hezbollah lutava, com apoio do Irã, contra Israel e o exército do sul do Líbano. O exército do sul do Líbano era um exército formado por libaneses, majoritariamente cristãos, que eram apoiados por Israel, cristãos que moravam no sul do Líbano. Tinha alguns xiitas também no exército do sul do Líbano, que viviam ali no sul do Líbano. Então era uma guerra, dentro do contexto ali, uma guerra de xiitas, o Hezbollah, apoiados pelo Irã, contra cristãos apoiados por Israel, mas tinha tropas israelenses dentro do Líbano. E havia meio que regras do jogo nesse combate, nessa guerra entre o Hezbollah e Israel. Eles seguiam, como seguem até hoje no conflito entre Israel e o Hezbollah, existem algumas regras que eles adotam, certo? O atentado contra a embaixada de Israel ocorre meses depois da morte de um líder do Hezbollah. Então, poderia ter sido uma vingança. O Hezbollah precisaria. Não é fácil para o Hezbollah organizar um atentado terrorista na Argentina em tão pouco tempo. A gente não está falando de um atentado terrorista na área de atuação do Hezbollah. A gente tem que lembrar que o Hezbollah é um pouco diferente do Hamas, por exemplo, do Jihad Islâmico no segundo sentido. O Hamas cometeu dezenas de atentados terroristas em Israel contra casamentos, boate, contra uma série de alvos civis que o Hamas reivindicou. O Hamas assumiu o atentado. A mesma coisa a Jihad Islâmica e a Brigada de Al-Aqsa. Ou, anteriormente, o Fatah, no passado, também sempre assumiu os atentados. E são grupos palestinos. O Hezbollah não é palestino. O Hezbollah é libanês, certo? E surge como uma guerrilha para lutar contra os adversários deles no Líbano, insisto mais uma vez, porque muita gente acha que era o Hezbollah contra Israel, aquele conflito no sul do Líbano, mas era um grupo libanês, o exército do sul do Líbano, com apoio de Israel. Mas era ali um conflito ao sul do rio Litani. Então, eles sempre tiveram isso. O Hezbollah nunca foi, inclusive, acusado de realizar um atentado em Israel. Atentado terrorista, que eu digo, entrar um homem-bomba do Hezbollah ou colocar uma bomba. O Hezbollah já lançou, e bom, teve a guerra de 2006, assim, mas ali é dentro, porque tem toda, assim, ali era dentro de um contexto de guerra, então de uso de milícia. Então, o Hezbollah é acusado por aqueles atentados nos anos 80, quando eles não adotavam um nome. Nos anos 90, a gente vai ter aí a acusação dos atentados contra a AMIA e a embaixada israelense, mas não há acusações de outros ataques envolvendo o Hezbollah, que era no momento que o Hezbollah que o Hezbollah ingressava na política libanesa, né, com o braço político, tentava normalizar internamente, e ali com as regras do jogo contra Israel. Então, esse é o Hezbollah. Agora, anos depois, continuando no Hezbollah ainda, houve uma série de atentados dentro do Líbano, entre os quais contra Rafik Hariri, em 2005, em fevereiro de 2005. E aí é um mega atentado, de uma proporção muito grande. E como eu disse, teve uma investigação internacional e o Hezbollah é acusado. E o governo libanês aceitou a investigação internacional e muita gente no Líbano avalia que foi o Hezbollah. E aí a gente passa para um outro papo. O Hezbollah com a ajuda de atores sírios dentro do Líbano, certo? E a Síria, historicamente, sempre foi acusada de muitos desses atentados contra um alvo não aleatórios, né? Atentados não aleatórios dentro do Líbano, tanto da Guerra Civil como posteriormente contra adversários da Síria no Líbano. A Síria ocupou o Líbano, né? Eles entraram durante a Guerra Civil. A Guerra Civil nunca, porque a Guerra Civil era terra de ninguém, o Líbano, mas eles continuaram lá até 2005. Saíram depois do atentado que matou Hariri, que tiveram aquelas mega manifestações em Beirute contra a ocupação da Síria. A Síria se retira. Nos anos 90, a Síria era governada pelo Hafez al-Assad, pai do Bashar, né?
Hafez al-Assad que governava a Síria. Quando Menem foi candidato a presidente, o Hafez al-Assad enviou dinheiro para a campanha do Menem. Ele queria tecnologia na área nuclear da Argentina, certo? Que a Argentina tem, como o Brasil, é mais avançado nessa área de tecnologia nuclear. O Menem viveu na Síria, a Zulema Yoma é síria, os irmãos dela todos são... Tem toda a turma de Yabrud, que é uma cidade síria, de onde vem a família do Menem, da Zulema, todos foram para a Argentina, dominavam o aeroporto de Ezeiza, sabe? Tem todos assim, esses braços que foram para a Argentina, com uma relação assim esquisita com Hafez al-Assad. Bom, o que acontece? O Menem, quando assume a presidência, ele não se aproxima, ele não envia tecnologia para a Síria. E ele apoia até os Estados Unidos na Guerra do Golfo, mas isso não é um problema, porque a Síria também apoiou. Não enviou tropas, mas a Síria fez um acordo com o Bush pai para ter o Líbano, né, na prática, e não interferiu na Guerra do Golfo. Então esse não é um problema. Aí o Menem vai e visita Israel. O Menem não é, insisto, qualquer presidente para a Síria. O Menem é sírio. O Menem é sírio. É na cabeça da Síria. É algo gigantesco isso para um sírio. Como, por exemplo, no Líbano, eles acham que o Temer é libanês, certo? Mas tem muito libanês pelo mundo. Sírio não é tanto. Libanês tem bastante. E ele visita Israel, que é inimigo da Síria e ocupa as colinas do Golã, que é um território sírio. Então, tecnicamente, está em guerra com a Síria. Isso irritou profundamente o Hafez al-Assad, além de ele não ter passado a tecnologia, porque ele estava com aquela política dele do Menem de relações carnais com os Estados Unidos. Só para ter uma ideia, anos depois eu estava na Síria, não lembro se era 2007, 2008, e aí, sempre que eu fui para nessa época eu ia para a Síria, eu pegava o visto de jornalista. E daí eu tinha que ir ao Ministério da Informação da Síria para me credenciar. E eu nunca vou esquecer que o ministro da Informação falava espanhol fluente. Era Mohsen Bilal, que morou na Espanha, fez residência em medicina, assim como o Assad fez em Londres. E aí ele queria muito falar do Menem e falava assim: Menem é um hijo de puta, traicionou a madre pátria. Assim, eu fiquei muito chocado. Ele é alauíta, inclusive, o Mohsen Bilal. E eu fiquei muito chocado. Porque, assim, ele xingava o Menem de um jeito. Sim, ele nem sabia que era Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, sabe, que era o presidente do Brasil na mesma época. Mas o Menem, o ódio, era gigantesco. E aí, o Menem foi para Damasco depois dos dois atentados. E os relatos são que teve uma briga grande com Hafez al-Assad. E meses depois, o Carlito Menem, né, filho do Menem, morre de forma esquisita no acidente de helicóptero. Aí entra em teoria da conspiração. Mas muita gente, inclusive a Zulema, acha que ele foi morto em atentado e acusa a Síria de estar por trás. A Zulema, né, que era mulher do Menem. E muita gente desse círculo acusa a Síria, porque teve um rompimento formal, daí os atentados também acusam a Síria. E a Síria tem essa presença dentro da Argentina, Síria que eu digo. Existe muitos sírios, não dá para generalizar. Eu tenho origem libanesa, meu avô se considerava sírio, embora fosse libanês, não, em hipótese alguma vou generalizar. O que eu estou dizendo é que tinham muitos sírios na Argentina que conheciam como funcionava a Argentina, que tinham contatos com as forças de segurança da Argentina, então era algo muito maior, coisa que o Irã, por exemplo, não tinha, não tem comunidade iraniana na Argentina. É algo muito mais complexo. Quantos iranianos falam espanhol fluente, tudo, conhecem, tipo, você precisa de um know-how grande, né? E que a Argentina, e que você tinha tantos sírios e daí libaneses também, se levar em consideração o Hezbollah, mas nunca a Síria foi acusada por Israel e pelos Estados Unidos. Chama atenção também, né? Por que não foram acusados? Porque seria um interesse maior ter sido o Hezbollah e o Irã, mas a Síria também seria interesse Israel. Israel, ao mesmo tempo, dialogou com o Hafez al-Assad, né? Tentou negociar a paz anos depois. Não avançou, mas tentou negociar. Aí poderia ter sido alguém rogue, né? Tipo,
do regime sírio, a revelia do Hafez al-Assad, isso também poderia ser. Dentro do Líbano, eles atuavam de forma... Eles não controlam tudo, como Bashar também não controla todo o regime. Então, fica tudo muito difícil. O papel do Mugniye, de Imad Mugniye, que era o líder do Hezbollah, que acabou morto. E onde ele foi morto, Imad Mugniye, em 2007? Não foi no Líbano. Imad Mugniye foi morto em Damasco, por Israel. Agora, Israel entrou na Síria e matou Imad Mugniye, que era porque o Nasrallah não é líder militar do Hezbollah, né? É líder político. O grande operador do Hezbollah sempre foi Imad Mugniye, que foi morto em 2007. Ele era a figura principal. Insisto, foi morto por Israel e ele estava na Síria. Ele não estava no sul do Líbano. E convenhamos, para Israel é mais fácil fazer uma operação no sul do Líbano do que na Síria. Se for pensar uma operação, porque no Líbano pelo fato de o Líbano ser um país totalmente... A gente está falando de uma Síria pré-guerra civil, né? Claro que hoje em dia a Síria naquele momento. O Líbano, por ser um país com 1000 divisões e pessoas abertamente inimigas uma das outras, você consegue operar com muito mais facilidade usando pessoas que são inimigos daquele lá que você quer atacar. Então, assim, eu sempre falo, né? Porque tem gente que não tem, que acha que o Hezbollah controla o Líbano, né? O Hezbollah tem muita força no Líbano, mas o lugar que o Hezbollah tem mais inimigo é no Líbano, não é Israel. O Líbano, assim, você tem políticos que passam o dia e comentaristas na TV só falando mal do Hezbollah. Só falando, assim, escreve artigo, assim, pessoas que moram, assim, estão lá no Líbano. Então, não achar que tem essa... Na Síria, naquela época, era muito difícil. Então, eu acho que tem todas essas coisas. E, por último, daí, claro, dentro das versões, dentro da Argentina. É claro que tem gente na Argentina que sabia que ia ter esse atentado e possivelmente esteve envolvida nos 2 atentados da Embaixada de Israel e também da AMIA. Então, o fato é que deve ter tido envolvimento do Hezbollah, muita chance. Do Irã também, muita chance. De gente ligada ao regime sírio, muita chance. E de antissemitas da Argentina, próximos a esses grupos e que juntou tudo, também tem muita chance. Ter sido um atentado feito só por antissemita, mais difícil. Ter sido um atentado feito só pelo Hezbollah e o Irã, sem apoio de gente do regime sírio ou de antissemitas da Argentina, também eu acho mais difícil, porque você precisava, visto a dimensão dos 2 atentados, ter ocorrido da Embaixada de Israel antes da AMIA foi de proporção maior, é muito difícil ter sido sem atores internos. E como você falou, né, também tem essa questão do Hezbollah ter sido criado pouco tempo antes do primeiro atentado, que dificultaria também uma articulação tão relevante do outro lado do mundo. Mas fato é que em 2023 foram... Poderia ter sido o Hezbollah, mas você precisaria de coisa a mais. Sim. Entendeu? Assim, como o do Rafik Hariri, que é acusado é o Hezbollah, mas com certeza todo mundo no Líbano fala que tinha gente que a Síria tinha um Estado dentro do Estado no Líbano, naquela época. Com certeza teve gente que ajudou. Você precisa de uma coisa maior. Não assim... Não então, só o Hezbollah. Exatamente. Sabe, e esse ano, Guga, foram expedidos 3 mandatos de prisão e a suspeita é que seriam pessoas ligadas ao Hezbollah, né? Essa é a atualização mais recente do caso, né? O Hezbollah tem que entender que o Hezbollah é uma organização muito grande. E o Líbano tem um sistema sectário, né? O presidente tem que ser cristão maronita, o primeiro-ministro muçulmano sunita, o presidente do parlamento muçulmano xiita, o parlamento é dividido metade cristão, metade muçulmana, com subdivisões entre as religiões, então são 34
deputados maronitas, 14 ortodoxos, 5 armênios, enfim, vai dividindo, melquita, e no lado sunita 27 xiitas, 27 sunitas. Você também tem o número de generais também divididos por religião, os cargos, por exemplo, o chefe das Forças Armadas tem que ser cristão maronita também, presidente do Banco Central tem que ser cristão maronita no Líbano, os juízes da Suprema Corte também é dividido por religião, tudo é dividido por religião. O Hezbollah é um dos dois partidos xiitas que são aliados entre si, o outro é Amal, mas Amal é mais laico, né? E o Hezbollah é mais religioso, mas assim, uma parcela grande da população xiita libanesa simpatiza com o Hezbollah, enquanto entre os sunitas, são raros os sunitas que simpatizam com o Hezbollah. Entre os cristãos também já teve um apoio maior, mas hoje em dia são raros os que apoiam. Entre os drusos também é muito raro. Então, você tem essa questão. Então, todo xiita, de uma certa forma, pode, assim, todo xiita não, muitos xiitas têm uma simpatia com o Hezbollah. Agora, se é membro ou não, aí tem que ver se é membro do braço político ou membro do braço armado, né? Como que é exatamente, porque são coisas assim que dentro do Líbano eles distinguem, não só no Líbano, na Europa também muitos diferenciam o braço político do braço armado. E, Guga, 29 anos desse atentado, né? Quase 3 décadas já. E teve alguma pressão desde que aconteceu o atentado até aqui? Porque, assim, 85 mortos, né? Na comunidade judaica da Argentina, e do ponto de vista internacional, das entidades, direitos humanos, teve alguma pressão para que tivesse uma resolução desse caso? Tiveram muitas, mas daí entra na confusão que é a Argentina, né? Tem até o assassinato a morte do Nisman, que ninguém nunca conseguiu. Então é tanta confusão ali dentro que, por mais que pressionem, eles não conseguem avançar. Então não conseguiram o suficiente para avançar. Então fica essa coisa meio caótica. Além do que, existem umas questões, por exemplo, por mais que você acuse figuras do regime iraniano, não tem como prender. Sabe, o mesmo do Hezbollah, se o cara está no sul do Líbano. O Líbano não extradita cidadãos. Por exemplo, o Carlos Ghosn, da Renault-Nissan, tem pedido de extradição dele para o Japão, para a França. Não é só o Líbano, muitos países fazem isso, né? O Brasil mesmo não extradita cidadão brasileiro. Então não tem muito como fazer. Se acusa. Agora, de gente interna, aí nunca ninguém acabou sendo preso por envolvimento e tal. Agora, se acusar libanês e iraniano, não dá no sentido de que não vai dar em nada, né? E acusar gente do regime iraniano que nunca pisou em Buenos Aires, você deveria chegar lá, né, em quem está, quem esteve envolvido e ainda está na Argentina. E Guga, falando um pouco sobre os efeitos, não só na Argentina, mas de que forma você entende que esse atentado mexeu com a forma, esses atentados mexeram com a forma como a comunidade judaica latino-americana se relaciona com o, aspas, mundo exterior? Porque a segurança, o medo de atentado, tudo isso é muito forte por aqui no Brasil, mesmo que no nosso país não tenha acontecido algo dessa magnitude. Você entende que teve um reflexo geral? Olha, eu vou falar dois episódios. Jogava polo aquático pelo Paulistano, eu ia jogar muito na Hebraica, contra a Hebraica. Quando era novinho, antes dos atentados, eu entrava fácil. Depois dos atentados, eu lembro que aumentou muito a segurança. A gente chegava com mochila, as bolas de polo, tudo, passava por uma segurança, que a gente não era sócio da Hebraica, né? A gente era visitante, né? Que ia jogar lá, não necessariamente contra a Hebraica, né? Porque às vezes jogava contra Pinheiros, o Paineiras lá na Hebraica. Então isso foi muito visível. E a segunda coisa que me ficou muito visível, isso daí comparando São Paulo com Nova York, eu moro no Upper West Side de Nova York, é um bairro com uma expressiva população judaica, né? Mais liberal. E aqui tem muita sinagoga, e são grandes, assim, lindas, né? Que chamam muito atenção. Tem um nome na porta, tudo. Às vezes até fica uma segurança, mas é algo assim bem assim, está à mostra. No Brasil, muitas vezes
você nem percebe que você está passando por uma sinagoga. Isso me chama a atenção, como é um pouco diferente. Eu vejo mais segurança nas sinagogas no Brasil, mesmo no colégio, porque assim, meus pais moram na Alameda Franca, e eu descia a Padre João Manuel, para quem não é de São Paulo, né, mas São Rosa dos Jardins, né, em direção ao Clube Paulistano. E na Padre João Manuel tem o Yavne, que é um colégio judaico. E também é uma segurança gigantesca ali. Você vê que na calçada não tem uns negócios ali meio que para Toda dar a uma. instituição judaica em São Paulo É, tem, toda. e aqui não tem. Aqui não tem, assim, tem. Não, assim, mesmo assim, você pega o Templo de Emanuel, que nem. Que daí é no Upper East, né? Não é no Upper West, não é. Mas ele é do tamanho da St. Patrick, né? Assim, e é um lugar gigantesco. Então, assim, aqui eu vejo que a comunidade judaica, é, eu acho que fora de Israel é a maior proporção é Nova York, né? Se sente mais segura, mesmo apesar do 11 de setembro, porque o 11 de setembro não foi contra a comunidade judaica, né? Foi contra os Estados Unidos, especificamente. Agora, aqui tiveram os atentados recentes, né? Em Pittsburgh, por exemplo, isso chocou muito. E tem aumentado muito, né? Anti-Defamation League tem os números, tem aumentado muitos ataques contra judeus nos Estados Unidos. É claro que os alvos acabam sendo dos ataques antissemitas no metrô, por exemplo, contra judeus mais religiosos, porque é mais visível, assim como os ataques contra muçulmanos costumam ser mais contra mulheres, né? Porque mulheres religiosas que usam véu. Então, por exemplo, é muito fácil a pessoa saber quando é um judeu ultra-ortodoxo, né, um Haredim, né, lá de Williamsburg, né, porque a vestimenta toda. É impossível, por exemplo, muita gente acha que eu sou judeu aqui, no meu prédio, inclusive, tudo, por causa da minha cara, né, e, enfim, moro na Upper West e tal. Mas ninguém assim pode cravar. E muitos judeus são quem. Agora, quando está usando a vestimenta, acaba sendo alvo, mas isso tem gerado muita preocupação. Mas os alvos têm sido mais contra judeu religioso e muçulmana religiosa. É um filme de terror o que está acontecendo. Mas o atentado em Pittsburgh foi contra uma sinagoga mais liberal, se eu não me engano, né? Até me corrija, bem mais liberal. Então, eu acho que mudou um pouco o contexto da segurança nos últimos anos aqui, mas ainda eu acho que no Brasil a segurança é maior, embora, por outro lado, tem muito antissemitismo no Brasil, mas é um antissemitismo muito mais por ignorância, né? Do que não é aquele antissemitismo sofisticado, tem no Brasil também, mas na Argentina tem mais, assim, uma coisa mais organizada, sabe, daquelas teorias da conspiração, tudo, e aqui nos Estados Unidos também bastante, né? Tem um neonazismo muito grande. Aqui no Brasil tem crescido também o neonazismo recentemente, nos últimos anos, como a gente sabe bem. Tem uns relatórios, né, do Observatório Judaico dos Direitos Humanos e a pesquisa da Adriana Dias, de História da Memória, que mostra que, de fato, os números, os casos de neonazismo aqui no Brasil cresceram, principalmente de 2019 até 2021, assim, teve um aumento significativo e, consequentemente, os casos de antissemitismo, racismo, homofobia, machismo, LGBTQIA+, fobia vai entrando nesse Uma bojo, né? coisa como curiosidade, não sei se a gente já estourou o tempo, mas sobre antissemitismo na Síria, é, eu fui para a Síria, eu fui tentar fazer matéria sobre, eu tentei fazer uma matéria sobre os judeus no Líbano e na Síria, né? Tentar achar judeu na Síria. Mas eu achei um, mas que não dá entrevista, que é o Jorge Dabdoub, que tem uma loja gigante de tapete na cidade velha de Damasco. Mas não quis dar entrevista. Mas a maioria saiu. Aqui na Ocean Parkway, em Nova York, tem muitos. Mas o fato é que na Síria, o antissemitismo
a parte do antisionismo. Surgiu porque ser contra Israel. Mas porque eu tenho um livro aqui da história de Alepo, por exemplo, e a comunidade judaica em Alepo era ultra bem integrada, ultra, sabe? Sempre foi assim, inclusive assim muito respeitada internamente na Síria, os judeus de Alepo. E a mesma coisa se aplica aos judeus do Líbano. O Líbano é um caso diferente, porque o Líbano, a população judaica cresce depois da criação de Israel. Por quê? Porque muitos judeus da Síria vão para o Líbano. Vão para o Líbano, que tinha uma comunidade judaica, e também pela população cristã, e a população muçulmana libanesa também mais liberal e tal, é um país levantino, então também cresce a população judaica no Líbano. Começa a ficar ruim a situação para os judeus no Líbano com a chegada da OLP, que aí sim, a OLP associava os judeus a Israel, coisa que os libaneses não faziam, porque os libaneses, especialmente ali em Beirute, mas também Sidon, eles conviviam com os judeus desde criança. Então eles falavam, não, eles são libaneses, porque no Líbano tem aquela noção, porque a pessoa ela é libanesa, mas como cada um tem uma religião, então para um cristão ortodoxo, tá? Minha família é ortodoxa. Aquele lá é sunita, aquele armênio, tem o judeu. Tem o maronita, entendeu? Tipo, você entra num contexto que é tudo libanês, mas para um cristão ortodoxo, o judeu é de uma outra religião, assim como o muçulmano sunita é de outra religião. Mas não ficava. E daí a situação começa a piorar com a chegada do LP, começam a ir embora, e daí com a guerra civil, muitos acabam indo quase a comunidade inteira embora, assim como muitos libaneses foram embora na guerra civil. Os que ficaram, que são poucos, eles não se expõem, né? Moram em áreas cristãs, mas não se expõem. O que tem, claro, daí tem judeus que vão morar no Líbano como jornalista, como diplomata, professores como acadêmicos, trabalhando em organizações. Então, isso tem. Eu tinha um amigo que fez Colômbia comigo, judeu de Long Island, que morava lá, estudava na UB e depois ficou lá trabalhando como jornalista. Aí, mas aí não é judeu libanês, né? Então, não. E tanto o Líbano quanto a Síria tem aquela regra que não pode israelense, e no Líbano, em teoria, um cidadão libanês não pode ter contato com israelense, mas eles não relevam. Agora, e se você não tem carimbo no passaporte de Israel, também não estão nem aí. O problema mesmo é se um israelense vai para o Líbano. Aí é um perigo. Aí é um perigo mesmo, mesmo que vá com outro passaporte. Assim, não recomendo a nenhum israelense ir para o Líbano, mesmo com passaporte brasileiro, passaporte australiano, porque aí você pode, se você cai na mão da pessoa errada, visto a acadêmica israelense agora no Iraque, né? Que foi sequestrada, sim. Que foi sequestrada. Ela ficou lá um tempão, tudo, mas você cai na mão da pessoa errada. No geral, no Líbano, ninguém vai estar nem aí, mas vai ter a pessoa errada, né? E aí você está perdido. Vou evitar, então, essa visita Tem a realmente. cidadania? Eu tenho cidadania israelense, meu pai é israelense. Então, daí você poderia ser acusado de coisa que você não é, que é o caso da acadêmica no Iraque. Isso foi no Iraque, né? No Líbano é ainda mais perigoso. Agora, como judeu ir para o Líbano, você não precisa ficar falando, né? Que o Claro. Thomas explica no livro dele. Falou que todo mundo falava, ele é americano, jornalista do New York Times. E quem sabia que ele era judeu era sofisticado o suficiente para não ter Não problema. falar nada. É. E, Guga, para a gente fechar em uma linha, essa conversa que a gente teve depois de tantos anos de podcast, a gente está falando sobre esse caso da AMIA. Por que é importante a gente preservar a memória desse atentado que completou ontem, em relação ao dia que está indo ao ar esse episódio, 29 anos? Porque todos o atentado teve vítimas, né? Tem as famílias das vítimas, isso em primeiro lugar, né? E as vítimas precisam ter justiça, né? Então, em primeiro lugar, as famílias diretas das vítimas. Em segundo lugar, aí entra as comunidades judaicas da América do Sul, né? Da Argentina, especialmente, mas da América do Sul, porque esse atentado foi em Israel, mas poderia ter sido, foi contra a AMIA, poderia ter sido contra a CIP.
Claro que eu expliquei o contexto da Argentina, mas foi num lugar, poderia ter sido em outro. Então, isso também, sem dúvida alguma, assim. Então, eu acho que é pela questão da justiça e, claro, para se evitar que outros atentados como esse ocorram no futuro, né? Já passou quase 3 décadas, o contexto mudou. O Hezbollah hoje, pegando especificamente o Hezbollah, eles têm um contexto que eles querem, eles usam PR, né? Que na época eles não usavam tanto. Mas hoje o PR no sentido de public relations, que eles querem ter uma imagem internacional de que eles não fazem isso daí, não fazem atentados. Então, tipo, um atentado na Argentina é mais difícil de eles, aliás, é impossível, né, de se justificar. Então, eles ficam na questão ali com Israel e tem as regras do jogo deles com Israel. Mas na época eram outros tempos. Então, só complementando, o que eu acho é que, muito provavelmente, há evidências do envolvimento do Hezbollah e do Irã, mas que eles precisariam de mais ajuda para atentados nessa proporção. Essa ajuda pode ter vindo de membros do regime sírio ou de, eu falo antissemitas na Argentina, porque é dessa forma que deve se qualificar, especialmente o atentado contra a AME, independentemente da origem, né, do antissemita, porque antissemita na Argentina pode ter a origem que for, e é um país que tem esse histórico, sim. Como eu disse, a Argentina é um país com uma gigantesca comunidade síria, uma gigantesca comunidade judaica, um país com histórico de antissemitismo e que recebeu muitos neonazistas. Isso torna a Argentina única. Nenhum outro país tem esse contexto. O Brasil não tem esse contexto. Teve nazistas no Brasil? Teve, menos que na Argentina. Tem antissemitismo no Brasil? Tem, mas menos do que na Argentina. Tem comunidade judaica no Brasil? Tem, mas muito menor do que na Argentina e muito menos diversa do que na Argentina. E, por último, tem comunidade síria no Brasil? Tem, daí essa seria a única similaridade, assim, que dá para argumentar que tem nos dois, assim. Perfeito. Então, hoje a gente conversou com o Guga Chakra, que você com certeza já conhece, mas é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Colômbia, comentarista da Globo, da Globo News, da Rádio CBN, além de colunista do jornal O Globo. Guga, muito obrigada. É sempre muito legal ter você com a gente. Volte sempre. Obrigado, Obrigadão, Guga. obrigado, João. Uma honra estar com vocês. Santos aí, ó, vou fechar o olho até para provar. Eu quero que você diga de que ano que esse time? Rodolfo Rodrigues, Chiquinho, Marcelinho, Carlos, Paulo Robson, Demalini, Humberto, Paulo Isidoro, Serginho, Zé Sérgio. Nossa, o ano do... Rodolfo Rodrigues é e Serginho. 80? E 4, né? 84. Acertei a década, vai, tá valendo. Santos campeão paulista de 84. Acertei a década, já me considero uma vitoriosa. Tá bom. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcast e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esqueça de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.